Começo com a provocação. Na verdade, são aquelas frases que, uma hora dessas, talvez soe meio com uma obviedade, mas se você está num bar, talvez faça todo o sentido, né? Quem é o nosso paciente? É um jovem de 36 anos, tabagista, hipertenso, diabético, que não fazia uso de nenhuma medicação contínua, e há 5 dias antes da admissão no setor de emergência do Hospital Santa Cruz, ele foi admitido em outro serviço por infarto agudo do miocárdio. Tá? Nesse outro serviço, ele também estava com diabetes descompensado e, na oportunidade, foi optado pela implantação de 2 stents na artéria descendente anterior. Por motivos que a gente não desconhece, ele evadiu do outro serviço e ficou da evasão até a admissão no setor de emergência do nosso hospital sem a dupla antiagregação plaquetária. Tá? Opa! Vocês estão me vendo, pessoal? Tá. Sem a dupla antiagregação plaquetária. No dia 16 de agosto, às 2h20 da manhã, ele chega ao pronto-socorro do Santa Cruz com 30 minutos de dor torácica. Esses eram sinais vitais da admissão no setor de emergência, e esse é o eletrocardiograma, né? Assustador, um infarto com supra anterior extenso, provavelmente, a hipótese mais provável era a trombose aguda dos stents, já que estava sem a dupla antiagregação. Ele logo foi encaminhado para a sala de hemodinâmica, ele chegou na sala de hemodinâmica por volta das 3h10, tá? E lá se confirmou a hipótese diagnóstica. Aqui está o cateterismo. Essa não é a melhor projeção para VADA, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só voltar aqui de novo com calma. Chega a dar para ver a sombra dos stents anteriores, né? Então você tem a ADA ocluída no ósseo, né? Você tem a CX embaixo e tem um marginalzinho pequeno também com lesão grave. Paciente na sala de hemodinâmica, infelizmente, a tentativa de reperfusão foi feita, mas foi sem sucesso. Tá? Durante a estadia na sala de hemodinâmica, o paciente, obviamente, intercorreu com instabilidade, precisou ser intubado, intubação difícil, foram necessárias 2 tentativas com relato até de possível broncoaspiração, e na tentativa de reperfusão, o paciente também apresentou uma parada cardíaca em AESP por 20 minutos e foi prontamente assistido pela equipe da hemodinâmica. Tá? Após sair da parada cardíaca, o paciente, a equipe optou pela implantação do BIA, do balão intraórtico, estabilização e encaminhamento para a unidade de terapia intensiva. Deixa eu passar aqui. E às 5h da manhã, o paciente chega no plantão da Cecília, proveniente da setor de hemodinâmica. Aqui começa a linha do tempo do paciente na nossa UTI. Tá? Na chegada do paciente, esse era o suporte, ele estava com BIA 1:1, noradrenalina 0,4 microgramas por quilo minuto. Ele não estava totalmente sedado. O relato da equipe é que ele levava a mão até o tubo orotraqueal. Essa informação é importante porque a gente vai falar muito de prognóstico neurológico mais para frente, tá? Ainda não tinha sido otimizada a ventilação, ele estava com FI de 100%, provavelmente pelo transporte, mas os exames admissionais da chegada na UTI já mostravam um lactato de 6,8, e atenção, ele tinha uma creatina da chegada normal, creatina de 1, mesmo sendo diabético não tratado, tá? Isso foi por volta das 5h da manhã. Na passagem de plantão, do plantão noturno da Cecília para o plantão diurno da Aninha, ele acaba tendo uma nova PCR de 2 minutos também, prontamente assistida pela equipe. Isso estou falando da manhã já do dia 16, né? Vamos continuar a linha do tempo. Às 22h, ou seja, quase 15 horas, um pouquinho mais, né? Uns 13 horas de permanência do paciente na UTI, a situação já era bem pior. Ele estava já com noradrenalina 0,9, adrenalina 0,7 microgramas quilo minuto, tá? A FI, a VM foi otimizada, já estava com FI de 45, mas o lactato já estava em 10, e a creatina, que era de 1, foi para 2,9, com consumo de BIC. Durante o dia, a gente fez o ecocardiograma do paciente, já tinha uma fração de ejeção de 27%, com a cinesia média apical de todas as paredes. E estava apresentando febre, como tinha esse relato de broncoaspiração e pela gravidade, foi coletado culturas e foi iniciado com ceftriaxona, que logo depois essas culturas vieram negativas. Então já estávamos com o paciente há mais de 12 horas na UTI, não só em choque cardiogênico, como em choque refratário. Acho que foi o paciente
do dia da Aninha, né? Acho que muito por ele estar vivo hoje dependeu também dos esforços dela nesse plantão. Tá? Durante a apresentação, pessoal, eu vou. Bem, aqui ninguém quer dar aula de nada, mas a gente vai inserir alguns tópicos, só para lembrar alguns conceitos, tá? Pedir desculpas aí para Nossa Senhora do PowerPoint por esse slide poluído, mas de maneira geral, o choque cardiogênico, dependendo da diretriz que você acessa ou do estudo que você lê, os conceitos, os critérios definidores são diferentes, mas de uma maneira geral, o choque cardiogênico é um estado de baixo débito cardíaco que leva a uma hipoperfusão tecidual. Existe um insulto cardíaco primário, em 80% das vezes é infarto agudo do miocárdio mesmo, tá? Que leva a esse quadro de baixo débito cardíaco. E paralelamente depois de instalada o choque cardiogênico, começa a correr 3 espirais em paralelo. Uma espiral da vasoconstricção periférica, uma espiral da sobrecarga volêmica e uma espiral da isquemia e inflamação. Esses espirais, eles retroalimentam essa disfunção e perpetuam essa disfunção cardíaca, que pode levar à disfunção multiorgânica e depois a óbito. Tá? Pouca coisa está muito bem estabelecida em choque cardiogênico, até pela escassez de trabalhos nessa área. Tá? O que mudou a mortalidade, principalmente no século passado para o início desse século, foi esse trabalho aqui, só de passagem, é o Shock Trial, tá? Um trabalho de 99 publicado no New England, a gente vai citar rapidamente aqui. Com base nesse trabalho, houve uma mudança de paradigmas das diretrizes e a revascularização precoce foi colocada como pedra angular no tratamento desses pacientes. Tá? Há muita controvérsia do restante do tratamento, qual droga vasoativa escolher, se o catéter de artéria pulmonar é benéfico ou não, mas a revascularização precoce tem evidência e a gente vai mostrar agora. Tá? Um estudo de 99, eram pacientes, foi um estudo multicêntrico, randomizado, eram pacientes que internaram por IAM que desenvolveram choque cardiogênico até 36 horas da internação. 302 pacientes foram randomizados para 2 grupos. Tá? Ambos os grupos era estimulado o uso de balão intraórtico e era estimulado também o uso de droga vasoativa. Tá? Um grupo da revascularização precoce era preconizado o encaminhamento até 6 horas da randomização para o laboratório de hemodinâmica, tá bom? Para a realização do cateterismo cardíaco e a definição, com base na equipe, da melhor estratégia de revascularização e reperfusão. Tá? E o outro grupo deveria ser mantido em terapia intensiva, com suporte de BIA, droga vasoativa, e a ida ao laboratório de hemodinâmica, se a equipe desejasse, só poderia acontecer depois de 54 horas da randomização. Tá? O desfecho primário foi mortalidade geral em 1 mês, o desfecho secundário, mortalidade geral em 6 e 12 meses. E aqui está aqui o resultado. Em 1 mês não houve diferença, mas se a gente for parar para perceber, a partir de 2 meses, a sobrevida no grupo revascularização precoce foi maior do que o grupo sem essa estratégia. Tá? E esse benefício ele é consistente em 6, 8, 10 e 12 meses. Com base nisso, como eu falei, houve uma mudança de paradigmas e a estratégia de revascularização precoce se tornou pedra angular desses casos, classe de recomendação 1, nível de evidência B. Bem, infelizmente o nosso paciente chegou aí para a hemodinâmica, mas essa revascularização não foi conseguida. Tá? Bem, mas a despeito disso, a mortalidade em choque cardiogênico continua muito alta. Nós temos poucos estudos epidemiológicos de séries. Eu achei pelo menos os 2 maiores. Tem uma série de 97 a 2006 que aponta para uma mortalidade em torno de 40% a 60%, uma série mais contemporânea, essa foi publicada no jornal da American Heart, um hospital terciário de Massachusetts, de 2001 a 2011, também a mortalidade de choque cardiogênico virando entre 30% a 60%. Tá, vamos continuar. Então, às 16 horas, né, 16 horas, já virando o dia, no outro dia, às 8 horas da manhã,
o paciente já estava com BIA 1:2, noradrenalina 1 micrograma quilo minuto, adrenalina 0,7 micrograma quilo minuto, dobuta 5 microgramas quilo minuto. A VM já estava precisando de uma requerência maior de oxigênio, uma FI de 70%, e o lactato tinha baixado um pouquinho, era de 10, foi para 6, e a função renal piorou 3,3. Nós não estávamos diante só de um paciente de choque refratário, mas com disfunção multiorgânica. Nessas horas a gente tem que sempre perguntar, né? E aí, dá para fazer alguma coisa a mais, né? O que a gente pode fazer? Essa é o quadro clássico, né? De Luke Fields. Eu gosto muito desse quadro porque ele fala muito da solidão, né? Da decisão médica. A vantagem da terapia intensiva é que você pode compartilhar decisões, né? Você pode ter um colega do lado, tomar um café, trocar uma ideia, tá? E aí foi o que aconteceu, né? A gente estava com esse paciente bastante grave. E a pergunta que chega é essa: tem alguma coisa a mais para fazer ou não tem alguma coisa a mais para fazer? Sim, tem. A resposta é essa. Vocês já sabem como é que termina o caso, mas nessas situações de pacientes com choque cardiogênico para os quais não havia uma limitação já definida de cuidados, há sim a possibilidade de se implantar um suporte circulatório mecânico temporário, tá bom? Suporte circulatório mecânico temporário, a gente vai falar um pouquinho das modalidades. Ele é um tempo que a gente ganha para tentar impedir a progressão da disfunção multiorgânica ou, já estabelecida a disfunção multiorgânica, tentar revertê-la, tá? O suporte circulatório mecânico temporário de curta duração, ele não é tratamento da doença de base. Então, a gente sempre tem que pensar ele com essa ideia, esse conceito de ponte. Ponte para recuperação, em algumas situações, as duas mais clássicas, né, miocardite, e a outra são pacientes acometidos por síndrome coronariana aguda, para os quais se conseguiu a revascularização, a reperfusão precoce. Nesses casos, a gente implanta o suporte mecânico para passar essa fase de miocárdio mais atordoado, tá? Existem outra indicação de ponte para uma terapia destino, pacientes com disfunções graves, e aí a gente pode utilizar o suporte como ponte para um transplante cardíaco ou para um outro dispositivo, para os pacientes que têm contraindicação de transplante, para um outro dispositivo de longa permanência. Tá? Mas um conceito novo que vem sendo trabalhado nos últimos anos é o conceito de ponte para a decisão. Nem sempre nós teremos nas nossas mãos as melhores informações prognósticas a respeito do paciente. Também nem sempre, às vezes a gente vai ter uma equipe do lado com experiência em cardiopatia grave para nos indicar se o paciente tem ou não tem transplante. Tá? Então, um conceito novo, muito em voga, que a gente deve utilizar para aqueles pacientes que a gente já não tem uma definição de limitação terapêutica, esse suporte para a tomada de decisão, um tempo que a gente tem para reprognosticar. A gente avalia novamente, a gente tenta melhorar esse cenário da disfunção, ou evitar a progressão da disfunção, e tenta reprognosticar, vendo o status neurológico. Esse paciente, por exemplo, tinha acabado embora prontamente assistida, mas tinha acabado de ser acometido por uma parada cardíaca, né? A gente tinha muita dúvida sobre como ia ficar o neurológico dele. Um prognóstico também contra as diversas outras lesões que o paciente tinha, e até uma possibilidade também de revisitar conceitos prévios do próprio paciente e da família, né? Expectativas e tudo mais. Tá? Então, às 9 horas da manhã, diante desse cenário, e aí cabe uma menção a Vanessa e ao Tiago. A Vanessa porque pensou na ECMO, às vezes você precisa de um outro plantonista, você precisa de um outro olhar para pensar em outra possibilidade. O Tiago conseguiu viabilizar, a gente sabe que tem uma articulação toda diferenciada com a equipe assistente, com direção do hospital, era o nosso caso índice de ECMO-VA. Então, às 9 horas do dia 17, foi indicada a ECMO, a gente ligou para o Samuel concordou com a ECMO. Então, o suporte circulatório mecânico optado foi a ECMO. Quando a gente pensa em suporte circulatório mecânico temporário, além da ECMO, nós pensamos também no BIA. O paciente já estava com o BIA, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, aprofunda mais um pouco sobre o BIA. Tem o Impella e o Thunder Heart. A ECMO, ela possui algumas vantagens. Ela, pelo menos a modalidade ECMO-VA periférica, ela pode ser implantada à beira-leito por Seldinger, né? Ela suporta
tanto o coração quanto o pulmão também. E além disso, ela dá o suporte também biventricular. Fora que você tem que ver a experiência do seu serviço, né? A gente nunca teve outros suportes, então a opção escolhida foi a ECMO. Tá? Aqui é aquele quadro de Van Gogh, né? Antes eu me sentia muito, eu olhava essa tela, eu me sentia um elefante olhando um quadro de Van Gogh. A gente já teve aula de ECMO, a ideia não é essa, tá? A ECMO VA, ou vena arterial, ela é uma pequena parte do cardápio maior que se chama suporte extracorpóreo de vida, né? Que inclui a ECMO VV e inclui também uma modalidade nova chamada extração de CO2 ou diálise de CO2. Tá? A ECMO VA tem a sua modalidade periférica e tem sua modalidade central. Vamos nos deter mais aqui na esquerda, que é a modalidade periférica. Né? Há uma cânula de drenagem que drena sangue venoso da veia femoral. Esse sangue venoso ele é impulsionado para o sistema por uma bomba centrífuga, tá? E que depois de ser impulsionado por uma bomba centrífuga, chega nesse oxigenador, onde ele é enriquecido por oxigênio e acontece a extração de gás carbônico. Aí ele é devolvido pela cânula arterial na modalidade periférica, na cânula arterial localizada na artéria femoral comum. Bom, vamos passar. Tá. E como é que a ECMO VA ela consegue tentar reverter ou evitar a progressão da disfunção multiorgânica? Aí é aquele velho conceito do eterno retorno, né? Que a gente se bate várias vezes em diversas situações da terapia intensiva, que é tentar otimizar a relação DO2-VO2. Tá? A DO2, aquela equação clássica, é dada pelo débito cardíaco versus o conteúdo arterial de oxigênio. Com a ECMO, a gente consegue fornecer fluxos de até 8 litros por minuto e consegue basicamente suprir praticamente todo o débito cardíaco, as necessidades de débito cardíaco do paciente. Além disso, eu tenho um oxigenador com membrana microporosa que a gente consegue fornecer também uma quantidade adequada de oxigênio. Fora isso, que com o suporte da ECMO eu consigo também tirar aquela quantidade toda de vasopressores inotrópicos que são deletérios para o paciente e também consigo diminuir os parâmetros altos da ventilação mecânica, deixando eles em pais protetores, ultraprotetores. Então, com base nisso, a gente consegue melhorar esse cenário metabólico para o paciente. Tá? Mas, como eu falei, a ECMO é um suporte mecânico circulatório temporário, porque querendo ou não querendo, complicações existem, complicações acontecem. Aqui é um relato da própria Elso, a complicação mais frequente realmente é a insuficiência renal com necessidade de diálise, na ECMO-VA, cerca de 30%, mas os que afetam realmente o prognóstico do paciente são os quadros neurológicos, tanto a hemorragia cerebral quanto a isquemia cerebral. Tá? Complicações diversas acontecem. Então, tem complicações relacionadas a sangramento, tem complicações relacionadas, tem as tragédias, né? Tem aquelas situações de emergência da ECMO, que você tem que tirar o paciente na mesma hora da ECMO, né? Embolia aérea maciça, decanulação. Então, tudo isso pode acontecer. Então, a ideia é que o suporte seja realmente temporário, tá? Aqui não é uma aula de ECMO, já vou acabar esse tópico da ECMO para retomar o quadro, para retornar o caso, mas só para citar 3 complicações que são inerentes da ECMO-VA nessa modalidade periférica, tá? A primeira é a isquemia do membro, onde está localizada a cânula arterial, a cânula de devolução. O fluxo pela ECMO, ele vai pela artéria femoral e chega na aorta por via retrógrada, tá? E isso poderia comprometer a circulação para o membro inferior esquerdo, para o membro inferior onde está essa cânula. Por isso que é de bom tom, boa prática médica, durante o implante da cânula arterial, você colocar também essa cânula de reperfusão, aqui à direita, a gente consegue ver, né, a direção das cânulas. Então, a cânula arterial da ECMO, a gente coloca na veia cava, na artéria femoral comum, e essa pequena cânula de reperfusão do membro, a gente coloca já em sentido anterógrado na artéria femoral superficial. Tá?
Outra complicação da ECMO-VA periférica, e a complicação também decorrente desse fluxo retrógrado, é uma coisinha chamada síndrome de Arlequim. Né? Arlequim os antigos, bem, lá do teatro, né, italiano, é o que a gente chama hoje de bobo da corte, né, aqui no Brasil, que se vestiam com aquelas roupas, né, meio coloridas, vermelhas e azuis. Enfim, qual é a associação com a ECMO? Percebam que o fluxo pela ECMO ele é ele é retrógrado, mas o coração nativo, o fluxo é enterógrado. Então, há um ponto na aorta onde existe a mistura do fluxo proveniente do coração nativo pelo fluxo da ECMO. Esse ponto de mistura, ou nuvem de mistura, vai depender da contratilidade do coração nativo e do próprio fluxo da ECMO. Então, quanto maior for a contratilidade, a recuperação ventricular do coração nativo, mais distal é esse ponto de mistura. Quanto maior for o fluxo da ECMO, mais proximal é esse ponto de mistura. E qual é o problema disso? É que, a depender de onde está localizado este ponto de mistura, a circulação para o tronco superior e para o membro superior direito ficam praticamente provenientes, né, do fluxo do coração e pode levar um sangue não tão oxigenado assim. Como é que a gente corrige isso, né? Tem várias estratégias. Primeiro é mexer na ventilação mecânica mesmo, coisa que na ECMO-VV normalmente a gente deixa quietinho lá, parâmetros ultraprotetores. A outra alternativa seria aumentar o fluxo pela própria ECMO, mas isso também teria um efeito deletério de aumentar a pós-carga desse VE. E aí as últimas alternativas seriam mais invasivas, como mudança para um sistema híbrido. Em vez de ECMO-VA, a gente faz outra cânula de devolução venosa, fica um ECMO-VAV, ou passar para uma canulação central, que também é muito mais complicado. Tá? E a última complicação própria da ECMO-VA periférica, e aí mais uma vez o perdão a Nossa Senhora do PowerPoint, mas é a preocupação que a gente tem com a distensão do VE. Tá? É uma situação clínica bastante grave, que acontece quando a válvula óstica fecha, não abre, o VE distende, pode levar a trombose em câmaras cardíacas, trombose pulmonar, hemorragia alveolar, edema agudo de pulmão refratário. Tá? E a gente tem algumas estratégias para evitar essa distensão de VE. Uma delas é deixar o BIA implantado, a gente vai falar um pouquinho sobre o BIA depois. A vantagem do BIA é diminuir a pós-carga do VE. Tá? Então, a ideia de manter a ECMO-VA junto com o BIA é muito disso, de tentar aliviar a pós-carga sobre esse VE que já é ruim. Tá? Mas em caso de emergência, vai ter que fazer uma descompressão cirúrgica mesmo. Tá bom? Vamos passando aqui. Tá. Então, depois das complicações, para a gente acabar esse tópico de ECMO-VA, só para citar, fica sempre aquela dúvida, né? E será que esse era o melhor paciente para a gente implantar a ECMO, né? Será que não seria outro? Enfim, a ELSO recomenda sempre, para até fortalecer nossas decisões, utilizar score prognóstico, né? Ela recomenda o Save Score. A gente não vai fazer essa conta, são vários, tem calculadora na internet para isso, mas com base nesse Save Score, a gente mais ou menos estima como deve ser a sobrevida desse paciente hospitalar. No momento que foi implantada a ECMO, no paciente em questão, ele tinha um save score de -5, que daria uma sobrevida de 30%, né, uma sobrevida relativamente baixa. Mas a ideia que eu quero passar aqui não é nem essa. Se porventura essa ECMO tivesse sido implantada, por exemplo, um pouco mais cedo, foi implantado com mais de 30 horas de ventilação mecânica, mas se tivesse sido implantado com menos de 10 horas, ele não teria perdido tantos pontos assim. Se ele não tivesse entrado em disfunção renal, disfunção hepática, também ele aumentaria na pontuação desse score e talvez a sobrevida estimada fosse maior. Tá? Existe uma outra tabelinha também da classificação Intermarks, que ela mais ou menos direciona o momento
para implantar esse suporte circulatório mecânico em pacientes com disfunção, com insuficiência cardíaca descompensada e choque cardiogênico. O paciente estava em Intermax 1, já estava em hipotensão persistente, apesar de inotrópico e BIA, né, já com associação de disfunção orgânica. Então, pela classificação Intermax, o paciente deveria ter a condução, a intervenção com suporte mecânico circulatório temporário deveria ter sido feita em horas. Tá bom? E aqui, só para acabar, em agosto agora saiu o último guideline da ELSO sobre ECMO-VA, que recomenda justamente isso, que situações de choque cardiogênico a gente deve fazer pelo menos até 6 horas da ocorrência, tá? Até 6 horas a gente tem que definir pelo implante da ECMO-VA. E sempre, não que o score prognóstico vá definir alguma coisa, mas ele reforça, a utilização dele reforça a nossa decisão. Agora um respiro, né? E para acabar, só pincelada sobre balão intraórtico para a gente acabar de concluir o caso e terminar, tá? Então, balão intraórtico, a gente tem anos, décadas, quilometragens de experiência. O mecanismo é um pouco diferente. Se lá na ECMO-VA você tem uma bomba centrífuga, o mecanismo do balão intraórtico ainda é um mecanismo pneumático, um balão de contrapulsação. Durante a diástole, que é a esquerda do ventrículo, a válvula aórtica fechada, o balão insufla, isso aumenta o fluxo para as coronárias e aumenta o fluxo renal, e durante a sístole, quando a válvula aórtica está aberta, o balão desinsufla e tem um efeito vácuo, tá? E isso melhora a ejeção do ventrículo esquerdo. Tá? Bem, ninguém vai se deter a essa curvinha, mas é uma curvinha bem frequente, né? No nosso console lá do BIA. E os efeitos hemodinâmicos máximos do balão intraórtico são ganhados justamente quando, por causa desse pico de aumento diastólico, tá bom? Em outra oportunidade a gente fala mais um pouquinho deste gráfico. Aliás, a doutora Fernanda tem uma aula, né? O que suas curvas falam sobre você. Depois ela dá essa aula aqui pra gente. Bem, falando outro assunto clássico, o BIA era altamente utilizado no choque cardiogênico, mas de 2012 para cá a recomendação caiu. E caiu muito por causa desse outro estudo clássico, o Shock Trial 2. Tá? Eram pacientes com infarto, admitidos com choque cardiogênico, um total de 600 pacientes foram randomizados, foi um estudo multicêntrico, 301 para o grupo BIA e 299 para o grupo controle. Como é que era o estudo? O paciente chegava em choque cardiogênico, imagina, já temos o acúmulo do outro estudo, então eram pacientes para os quais já se previa uma reperfusão precoce, uma estratégia de revascularização precoce. E o grupo BIA, o balão intraórtico foi implantado um pouquinho antes da revascularização ou um pouco depois. O grupo controle ficou sem o balão, foi seguido esses pacientes durante 30 dias e o desfecho primário foi mortalidade geral em 30 dias. Os desfechos secundários foram vários, lactato, droga vasoativa, permanência em UTI, e a conclusão do estudo foi essa: não houve diferença do implante do BIA em pacientes com choque cardiogênico pós-infarto, implantar o BIA ou não implantar o BIA. Tá? Em mortalidade não teve diferença, nenhum dos desfechos secundários também. E aí a recomendação do BIA rotineiramente em choque cardiogênico pós-infarto caiu para 3B, não deve ser feito rotineiramente. Tá bom? Então, voltando aqui para a linha do tempo, então, após a discussão da manhã, foi indicada a ECMO às 9 horas da manhã, mas a ECMO só veio a ser canulada às 21 horas. Eu até troquei uma figurinha com o cirurgião esses últimos dias para ver o que mudou, né? Na verdade, qual foi o fator nevrálgico para essa demora no implante da ECMO, né? E depois a gente vai citar isso, mas houve 2 pontos principais. Teria que haver uma decisão ou por parte da direção ou por parte do convênio para a autorização do implante, e o material veio de fora. O material normalmente leva 1-2 horas para implantar, para chegar. O material do circuito da ECMO. Então, a canulação só foi feita às 21 horas do dia 17. Tá? Neste momento, foi no plantão do Vlami, o paciente estava com BIA 1:1, Nora já 1,7 microgramas, Adrena 0,7, Dobuta 9 microgramas, tá? Um FI de 60%. Tá?
continuando a linha do tempo, às 9 horas da manhã, ou seja, 12 horas já de implante da ECMO, para nossa surpresa, o suporte ainda é muito alto. Nora 1,5 microgramas, adrena 1 micrograma e vaso, já tinha sido iniciado o vaso 0,04. Eu falo isso porque as 12 primeiras horas da ECMO-VA são as cruciais, né? É onde o avião, a gente quer saber se o avião vai decolar ou não. Tá? Há uma mudança na fisiologia do corpo, há uma sobrecarga volêmica importante, há um distúrbio inflamatório também, e por vezes a gente tem que aumentar mesmo o suporte. O paciente estava com um balanço hídrico de mais 5.000, o lactato tinha começado a clarear, a gaso pré-membrana mostrava uma saturação venosa boa. Nessa oportunidade foi indicada a Prisma pela equipe da nefrologia. Então, o Vlami e o Eric, né, pegaram essas 12, 24 horas mais traumáticas pós-implante da ECMO, tá? E também muito do sucesso do resultado final foi devido ao gás deles. E aí, no outro dia, no dia 19, às 10 horas da manhã, aí já começa o que a gente chama de voo de cruzeiro, né? O paciente já estava com BIA já 1/4, Nora já tinha 1,5 microgramas, já estava 0,15, Adrena 0,1, Dolbuta 10 microgramas, AFI mais baixa 40%. A gente parecia que a coisa ia começar a engatar, a gente começou o desmame de sedação e os esforços foram envidados, a Vanessa estava nesse plantão aí, talvez já tinha sido criada a janela para viabilizar a transferência para um serviço que tivesse uma equipe de transplante. E às 20 horas, no dia seguinte, houve praticamente a reversão do choque, o paciente estava com BIA 1/4, mantido muito para aliviar o ventrículo esquerdo, só com dobutamina, 12 microgramas quilo minuto, a gente já tinha começado o desmame no dia anterior, já estava em RAS-3, estava em PSV, com FI baixa, tolerando bem a Prisma, e o lactato, que já chegou a 10, bem no início do quadro, já estava 0,9. E aqui no plantão da Tuane, na verdade foi às 10 da noite, né, no mesmo dia, o paciente foi transferido, já estava em RAS-1, parâmetros bem melhores na ventilação mecânica. Tá bom, pessoal? E para acabar, a gente... não é aprendizado com o caso, mas talvez uma visão minha do que a gente pode levar, tá, com esse nosso caso índice. Primeiro, a gente tem que pensar, nós como equipe, nós temos que pensar em ECMO sim, no suporte circulatório mecânico temporário, nessas situações de choque cardiogênico. A gente tem que pensar porque eu acho que se a gente não pensar, talvez a equipe assistente também não vai pensar. Então, esse caso foi importante para isso, principalmente em pacientes que a disfunção multiorgânica não está estabelecida. Tá? Então, eu acho que talvez, se a gente tivesse implantado um pouco mais precocemente, enfim, o resultado talvez seria até um pouco melhor. Tá? O segundo pensamento que eu tive com o caso é que, além da gente, como equipe, pensar sobre ECMO, o hospital também tem que pensar sobre ECMO. Se o hospital se predispõe a ter ECMO, ele tem que entender que esse paciente com ECMO é o paciente mais grave do hospital. Alguns processos vão ter que ser melhores, como o Thiago fala, né, melhores azeitados, né, a questão do material, questão de autorização de convênio, questão de liberação pela diretoria, e então isso a gente vai ter que saber o que o hospital quer com isso. A gente sabe que serviços que implantaram ECMO, claro que tem toda a questão de curva de aprendizado, a gente vai pegar pau mesmo no início, mas para ECMO, para o serviço de ECMO funcionar, normalmente vários outros processos têm que funcionar também bem. Então, acaba que quando você implanta ECMO no seu serviço, o seu serviço melhora como um todo. O laboratório tem que ser mais ágil, o banco de sangue tem que ser mais ágil. Então, a gente precisa saber o que o hospital pensa sobre isso também. E o meu terceiro pensamento é esse. Esse caso foi um caso bom, depois o Thiago fala, o Calão fala como é que esse paciente está hoje lá no outro hospital, mas nós não teremos ECMO todo dia, nós não teremos ECMO todo dia, nós teremos ECMO VA mais ainda todo dia. Então, eu acredito muito na educação continuada, eu acho que nós temos uma equipe muito bem capacitada, treinada, várias pessoas de nós trabalham em outros serviços que têm experiência com ECMO, a Ale trabalha, ela tem uma experiência boa com ECMO, já chegou a tocar várias ECMOs no mesmo plantão. Além de nós, como equipe médica, muitos técnicos de enfermagem, muitos enfermeiros trabalham em outros serviços que têm ECMO também. A gente não vai ter ECMO todo dia, talvez a gente tenha uma vez por semestre, uma vez por ano, uma vez na vida, mas é importante a gente estabelecer
mecanismos, né, de educação continuada para a gente não perder o gás, não perder a empolgação na condução desses casos. Tá bom, pessoal? Era só isso. E aqui uma fotinha do nosso querido grupo. Beleza? Valeu!